Bem-vindos ao canal Brumas de Outono. Eu sou Alessandro Wesley e esse é o primeiro vídeo da série Gótico para Gente Grande. História, arte e comportamento. Nessa série de vídeos nós vamos traçar uma linha que vai começar na origem etimológica, pouco depois ali do final da Idade do Bronze escandinavo. Vamos passar pela Idade Média, Renascença, vamos tratar de vários movimentos artísticos, culturais e vamos até a década de 1980, onde vamos tratar de comportamento e fazer a amarração final. Então, fiquem ligados nos vídeos. A palavra gótico, etimologicamente, deriva de góticos, do latim, que se refere àquilo que é do godo, é referente aos godos. E quem eram os godos? Os godos eram povos tribais escandinavos, habitantes de regiões ao sul da Suécia, da região da Gotland e ilha de Gotland. O conhecido como idioma gótico era uma mistura do sueco e do norueguês antigo, e é considerada a mais antiga das línguas germânicas. Os góticos eles não tinham familiaridade com a escrita, eles conheciam as runas, que eram comum entre os povos germânicos, mas era utilizado basicamente na ritualística religiosa ou como amuletos. Eles eram politeístas e as suas divindades eram associadas a elementos da natureza. Eles tinham poesia, música e dança, mas fazia parte da sua mística religiosa, que envolvia até estados alterados de consciência. Como na maioria das sociedades tribais, o patriarca era a autoridade social, militar e religiosa. Bom, originalmente eles não tinham um sistema monetário. A única noção de patrimônio que eles tinham era o seu rebanho. E como tribo nômade, eles ocupavam um território, migravam para outro, de acordo com a necessidade, seja por intempéries, escassez de alimentos, escassez de caça ou até mesmo guerras com outras tribos. O alfabeto gótico, que viria a ser criado muito tempo depois, ele foi uma adaptação do grego antigo, algumas runas, alguns caracteres latinos. Foi criado no século IV pelo bispo Ulfilas, na tentativa ali de cristianizar os povos góticos, ou seja, ele fez uma tradução de uma Bíblia. E esse é o primeiro documento registrado em língua gótica. Agora um pouquinho da história deles, tá? Entre 300 a.C., que vai dar aí um pouquinho depois do final da Idade do Bronze escandinavo, até o ano 100 aproximadamente da Era Cristã, eles atravessaram o Mar Báltico e se estabeleceram ali próximo ao rio Vístula, onde hoje é a Polônia. Na segunda metade do século II, eles migraram novamente e fundaram um reinado onde é a Rússia Meridional. No final do século III, os godos foram atacados pelos hunos, uma outra tribo de origem asiática. Nessa ocasião, eles se dividem em dois grupos, quando passaram a ser chamados de ostrogodos, ou seja, os godos orientais, e o outro grupo foi chamado de visigodos, ou seja, os godos ocidentais. Os ostrogodos sucumbiram à invasão dos hunos. Então parte foi escravizado e parte se tornou guerreiro a serviço dos hunos. Mas esse não foi o fim dos ostrogodos, não. 2 séculos depois, com a morte de Átila, o rei dos hunos, eles voltam a ter participação importante nas invasões romanas. Os visigodos, por sua vez, eles foram aceitos na fronteira romana ali ao sul do rio Danúbio. E foi uma estratégia que o imperador Valente, imperador bizantino,
ele usou para acabar com o conflito ali naquela região foi a de usar a mão de obra bárbara. Agora eu quero fazer um pequeno adendo. Bárbaro não é o Arnold Schwarzenegger, tá? Bárbaro era um conceito usado em Roma, apesar de que esse conceito não é romano, o conceito de bárbaro vem da Grécia, que é anterior, tá? Mas que no caso de Roma, utilizava esse termo para denominar qualquer cidadão não romanizado, ou seja, qualquer povo que não estivesse sob o jugo romano, ok? Então, vamos voltar aos visigodos. Nesse período que eles foram aceitos, eles receberam influências da cultura romana, tanto em função do comércio que eles faziam, ações militares, e alguns chegaram a se converter ao arianismo, que é uma corruptela cristã, né, que eles chamavam na época, considerada herética cristã, que é originária de Alexandria. Só que nesse período começou a acontecer problemas, né, desmandos dos romanos em relação aos góticos, escassez de alimento, então eles se rebelaram. Logo dá início ao que a história vai chamar de Guerra Gótica, isso no ano de 377. Eles dizimaram todo o exército de Valente e queimaram ele juntamente com a sua corte. Em 382, o imperador Teodósio I, o Grande, em uma manobra política, os tornou federados, ou federati, que era o termo utilizado, né? Que era aliado do Império Romano. Então, lhes deu terras na Trácia, região que hoje é Grécia, Turquia e Bulgária. E lhes deu também posições de destaque militar nas regiões de defesa de fronteira do Império Romano. Ou seja, aqui dentro vocês não ficam. Em 395, com a morte do Teodósio I, eles começaram a se mover para o oeste. Vamos entender que aí já estava em franca decadência o Império Romano. Em 410, chefiados por Alarico I, o rei visigótico, eles invadem Roma. Aí o imperador Honório, em mais uma manobra para tirar os visigodos de dentro de Roma, faz um acordo com Alarico, que oferece a posse das Gálias, que é a região ali da França, e da Espanha, se eles conseguissem tirar de lá os invasores, que eram os vândalos, alanos e suevos, outras tribos bárbaras também. Aí eles foram e expulsaram os invasores. Em 418, eles firmam o tratado com o imperador Constantino III, onde os visigodos se fixam como federados da Gália e da Espanha. A região da Catalunha, pela influência do elemento gótico, ele se chamava Gotolunha. Existem corruptelas linguísticas aí, né? Tanto na Espanha medieval quanto na moderna, os visigóticos eles são considerados a origem da nobreza espanhola. Logo, a palavra goticismo, ela existe, mas ela se refere a um estudo de ancestralidade da nobreza espanhola. Em 476 nós temos o que chamamos a data oficial do início da Idade Média. O reino visigótico durou até 711, quando da invasão muçulmana na Península Ibérica. Apesar da história de conflitos bélicos, de toda essa imagem de violência, muitos dos nobres visigóticos receberam educação na corte romana. Então, sim, o Império Visigótico ele teve grande desenvolvimento, o que ficou registrado em compilações, em obras culturais e jurídicas. E aí, você gostou do conteúdo? Deixe o seu joinha, o seu comentário e a sua sugestão. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até os próximos vídeos.